Vamos? Bom. Bom, inicialmente eu gostaria de agradecer ao Departamento de Pneumologia da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e à Secretaria do Estado da Saúde a oportunidade de participar desta reunião virtual e desejar boa tarde a todos que estão conosco. Eu sou o Fábio Jatene, o professor titular da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e vice-presidente do Conselho Diretor do INCOR. Agradeço muito ao convite dos professores Carlos Carvalho e do Dr. José Germa, que estão aqui representando a Secretaria e a disciplina de Pneumologia. Eu vou, antes de passar a palavra aos nossos convidados, fazer rápidas considerações a respeito de como estou vendo esse processo todo. A pandemia do Covid-19, ela trouxe uma série de transformações na sociedade, nas empresas, na forma de trabalhar, na educação, no e-commerce, no modo como as pessoas se relacionam e, obviamente, em relação à saúde não poderia ter sido diferente. Se, por um lado, a pandemia demonstrou nossas vulnerabilidades, por outro, ela revelou muitas oportunidades para melhorar o nosso desempenho e repensarmos os nossos processos assistenciais. E a inovação e a tecnologia estão tendo um papel fundamental nessa transformação que está ocorrendo. Várias ferramentas digitais que já vinham sendo incorporadas timidamente nas rotinas de vários hospitais, muitas vezes restritas a projetos de pesquisa ou projetos de inovação, tiveram sua incorporação muito acelerada nos processos hospitalares. Nesse contexto se insere o uso da telemedicina, que vinha sendo discutido junto ao Conselho Federal de Medicina para sua regulamentação e que nesse momento da pandemia foi autorizado a ser empregado e é um serviço que cresceu extraordinariamente no Brasil e no mundo todo. Mesmo nos Estados Unidos e na Europa, onde a telemedicina já era liberada, a demanda nesse momento cresceu muito. Se considera que o crescimento possa ter chegado a 600% em relação ao período pré-pandemia. E vem sendo tratada na área como uma grande oportunidade de negócio pelas instituições e empresas privadas. O potencial total da telemedicina só será alcançado com o tempo e com mudanças na cultura e nos processos hospitalares. Mas, sem dúvida, esse é um caminho sem volta, o que permitirá que tenhamos um sistema de saúde melhor quando, obviamente, tudo isso passar, um impacto na segurança e na qualidade assistencial dos nossos pacientes. Desde o final de 2018, o INCOR e o Hospital das Clínicas já vêm trabalhando no projeto de telemedicina, com o suporte da TI do INCOR e na presença na pessoa do Marco Gutierrez. E esse projeto já havia sido apresentado o ano passado, 2019, ao nosso secretário José Germa e ao governador Dória. A tele-UTI é a parte mais avançada e mais notória desse projeto. Ela conta com plataformas de teleatendimento em UTI de vários hospitais públicos do estado de São Paulo, onde uma equipe do INCOR, através de visitas diárias, discute casos clínicos com a equipe assistencial e, além disso, realiza capacitações direcionadas para atendimentos de pacientes com insuficiência respiratória grave. O HC vem trabalhando para potencializar o uso da telemedicina em outros contextos de atendimento e assistência aos nossos doentes. Nesse sentido e nesse contexto, encontra-se essa reunião, transformando a saúde com telemedicina em tempos de Covid-19. Ao longo das apresentações, vamos verificar como diferentes ferramentas digitais foram usadas para integrar equipes de UTI em vários hospitais. No sentido de dar sequência a essa sessão e a essa webinar, eu queria introduzir agora o professor Carlos Carvalho, que vai ser o primeiro apresentador. O professor Carlos é professor titular da disciplina de Pneumologia da Faculdade de Medicina da USP, membro do Conselho Diretor do INCOR e coordenador do Centro de Contingência do Coronavírus no Estado de São Paulo. O professor Carlos vai nos apresentar a experiência da implantação de uma rede estadual de tele-UTI. Por favor, professor Carlos. Obrigado, Fábio.
É um prazer estar participando dessa webinar e eu gostaria de dividir com vocês aqui a minha apresentação. Só um segundinho. Pelo som. Isso já entrou. Entrou aí? Entrou. Bom, acho que conseguimos colocar a tela, né? Espero que vocês estejam vendo. Então, eu vou fazer uma apresentação rápida. Eu vou começar, como o Fábio havia comentado, na realidade, no finalzinho de 2017, depois de ter vivenciado algumas crises aqui no hospital e no estado e no nosso país, principalmente quando do surto do H1N1, e vendo a experiência de outros países, nós vimos que na Austrália, na Alemanha e no Reino Unido, principalmente, existiam redes de terapia intensiva para cuidar de pacientes respiratórios graves. Então, junto à Secretaria da Saúde, nós começamos a fazer algumas reuniões mostrando uma ideia de criar uma rede de UTIs que integrasse o estado de São Paulo, e para essa rede funcionar, teria basicamente a necessidade de um instrumento, protocolos de atendimento que pudessem ser disseminados, as equipes que precisariam ser treinadas na aplicação desses protocolos de atendimento e um acompanhamento diário, para acompanhar diariamente pacientes em diferentes partes do estado. Nós precisaríamos de um instrumento que seria a telemedicina para fazer essa conexão. E precisaríamos avaliar se esse sistema era um sistema passível de ser viável do ponto de vista financeiro e do ponto de vista assistencial. Então, esse é o conceito, são os pilares desse conceito. Nós temos aqui a Secretaria da Saúde, que quem tem a visão mais geral, mais ampla de toda a saúde do Estado, que é quem seria o maior interessado nesse desenvolvimento. Precisaríamos de alguma área que tivesse expertise e que pudesse gerenciar essa forma de assistência. No caso, seria a UTI respiratória, que naquele momento estava alocada no Hospital das Clínicas e tinha um programa de transferência para uma área que estava em reforma aqui por INCOR. Então, essa equipe assistencial da divisão de pneumologia ficaria responsável por criar esses protocolos e difundir esses protocolos, e a Secretaria da Saúde, tendo conhecimento da sua rede, dos seus hospitais, ela poderia, então, fazer essa conexão visando a assistir a população que está aqui nesse intervalo entre a atenção na ponta e um local central, primário, que estaria gerenciando tudo isso em benefício dessa população. Então, teríamos uma telemedicina focada no paciente e focada no paciente grave e no paciente com problemas respiratórios, que são pacientes que têm alta mortalidade, os pacientes em ventilação mecânica, ou seja, aqueles que têm uma insuficiência respiratória mais grave, mesmo nos melhores centros, eles têm uma alta mortalidade, eles têm um alto custo e
nessa discussão, nesse momento, a Secretaria da Saúde tinha feito o primeiro investimento para a abertura dessa UTI respiratória aqui no INCOR. Então, com a vinda, com o desafio que foi a Covid-19, essa infecção pelo coronavírus, a partir das vias respiratórias, surgiu a oportunidade de acelerarmos esse processo. Então, a Secretaria da Saúde começou a desenvolver, junto conosco, esse matriciamento dessa rede para podermos atender melhor a população. E eu vou apresentar para vocês um pouco do que já conseguimos caminhar com essa filosofia de assistência. Bom, a Covid está pegando o estado de São Paulo e ela partiu aqui da região do município e está caminhando em direção aos municípios mais longínquos. Então, a partir da UTI respiratória aqui do INCOR, nós começamos com os hospitais da rede, que foram selecionados pela Secretaria da Saúde. Começamos uma interação com o Hospital do Mandaqui, Hospital de Taipas, Vila Nova Cocheirinha, a Vila Penteado, o Regional Sul, o Hospital Ipiranga, o Geral de Osasco, o Hospital Padre Bento e o Hospital Guilherme Álvaro, na Baixada Santista. E, na sequência, começamos já, fizemos a capacitação do Hospital de Itapevi, de Itacoaquecetuba, Francisco Morato. E ainda, nessa semana, faremos a capacitação de Pedreira e do Regional de Guarulhos. Com esses 9 hospitais aqui, nós estamos assistindo 270 leitos. Com a ampliação desses 5 hospitais que estão ocorrendo nessa semana, nós vamos mais 153 leitos, atendendo um total de 423. E assim que acrescermos os 5 próximos hospitais da lista, que pretendemos fazer isso até o final do mês, nós vamos ao gerenciamento e a teleconsulta, a teleconsultoria, abordando praticamente 600 leitos de diferentes áreas do hospital, do estado de São Paulo. Então, nesses praticamente 80 dias de implantação, que é o 80º dia, o dia de hoje, essa é a nossa estrutura. Nós temos uma base que está aqui no INCOR. Nesse momento, essa base está no INCOR, onde ficam os nossos médicos, e eles têm acesso a 2 telas, onde aparecem as imagens do paciente, onde aparecem os dados clínicos, o histórico, e em contato com a base no Hospital na Ponta, onde fica a equipe assistencial de lá. Normalmente, nós trabalhamos com equipe multi, porque é fundamental que tanto a equipe de enfermagem quanto a equipe de fisioterapia trabalhem em conexão com a equipe médica para agilizar a discussão e para a implementação das sugestões que vamos fazendo. Então, cabe à equipe da Ponta preencher 2 formulários que estão numa plataforma, numa base em REDCap, onde, por exemplo, o fisioterapeuta coloca os dados da ventilação mecânica, os parâmetros ventilatórios, os resultados da gasometria e prepara as imagens para discussão. A enfermeira, por sua vez, ela coloca todos os dados, tanto da internação do paciente, quanto os dados evolutivos, temperatura, uso de drogas vasoativas, antibióticos, que isso facilita muito a interação entre as equipes e fazemos uma visita multidisciplinar, e isso melhora muito a condição de assistência. Conseguimos discutir um caso dependendo da gravidade, entre 5 e 10 minutos, cada caso pode ser discutido dentro desse formato. Até agora, nós já realizamos, até o dia de ontem, 1.121 atendimentos, num total de 244 pacientes. E estamos disseminando o nosso protocolo de atendimento para todas essas UTIs. Então, todas essas UTIs têm um treinamento nesse protocolo de assistência de pacientes respiratórios graves e acreditamos que isso vai ser um benefício que vai ficar além desse período COVID. Quais os achados que nós já encontramos nesses primeiros 244 pacientes? A maior parte dos pacientes
que participaram dessa discussão eram do sexo masculino, coisa que reflete a frequência da Covid-19 mais no sexo masculino. Esses pacientes têm comorbidades, a maior parte delas são comorbidades metabólicas, como diabetes, hipertensão e obesidade, e essa infecção respiratória acomete também pacientes crônicos com doenças pulmonares, como está demonstrado aqui nessa nossa população de 244 pacientes. A idade média é na faixa aqui de 59 anos, variando de 20 a 94 anos. O SAPS médio, que é um índice que mensura a gravidade nas primeiras 24 horas do paciente quando ele entra na terapia intensiva, é um SAPS médio de 54, demonstrando uma gravidade nessa população, e nesses pacientes nós observamos até agora uma mortalidade da ordem de 41,8% e um tempo de permanência média na UTI de 13 dias. Esses pacientes costumam ficar até um período maior. Com a aplicação desse protocolo, nós estamos conseguindo reduzir o tempo de permanência desses pacientes na UTI e comparando com outros hospitais do Brasil que recentemente tendo acesso ao EPIMED, que congrega um número grande de hospitais, de UTIs de hospitais brasileiros, a nossa mortalidade comparativamente está um pouco abaixo. Eles apresentaram numa avaliação há cerca de 10 dias atrás que a mortalidade no Brasil em diferentes UTIs para pacientes entubados, que é a nossa população aqui representada, estava na faixa de 60% a 65%. E a nossa mortalidade está um pouco inferior, felizmente, na utilização do nosso protocolo. Mas o sucesso para a aplicação é que a equipe que vai aplicar esse protocolo na ponta, ela tenha que entender o protocolo, a filosofia do protocolo e absorver essa filosofia, e ela vai implantar isso lá. Então, para fazer esse treinamento, essa capacitação, nós temos aqui, tanto no portal do Hospital das Clínicas, que é esse portal aqui, nós temos esses protocolos aqui que estão disponíveis gratuitamente para todos que quiserem acessar, e a Secretaria da Saúde também tem no seu portal essas mesmas aulas, só que a Secretaria da Saúde fez um adicional, ela fez na forma de um pequeno curso, então o indivíduo ele vai se capacitando, ele tem que passar por todas as aulas, e aí no final ele recebe uma capacitação no atendimento do paciente COVID. Quem quiser só, por exemplo, ver como que eu coloco o meu paciente em prona, ele pode entrar direto pelo portal e vir aqui e fazer o treinamento. São tutoriais curtos de poucos minutos, no máximo 5 minutos, que ensina desde lavar as mãos até as técnicas de enfermagem, as técnicas de fisioterapia que devem ser aplicadas para esse paciente. Até a semana passada, o portal do HC já tinha recebido 105 mil visitas, com mais de 5 minutos cada visita, ou seja, pessoas que entraram e assistiram pelo menos algum desses tutoriais, e mais de 560 profissionais realizaram o curso da Secretaria da Saúde. Fazendo esse treinamento, nós programamos sempre 3 capacitações para a equipe médica, equipe de fisioterapia e equipe de enfermagem, que é feita pelo nosso pessoal aqui no nosso centro, que nesse momento nossa base está aqui no INCOR. Então, realizamos 3 capacitações e apresentando, aí passando um questionário para esses grupos de enfermeiros, médicos e fisioterapeutas que já fizeram o nosso treinamento, 90% deles recomendaram o nosso treinamento, continuam recomendando, e 100% disseram que a realização dessa capacitação vai ajudar a melhorar a prática assistencial, demonstrando uma boa aceitação desse treinamento. Então, resumindo, foi desenvolvido pela nossa TI aqui do INCOR,
pela equipe do Marco Gutierrez, uma plataforma para funcionamento de telemedicina. Isso está sendo discutido dentro do Hospital das Clínicas para uma expansão para todas as áreas do hospital num futuro próximo, nessa fase pós-Covid. Nós pretendemos que a telemedicina, a partir desse exemplo da tele-UTI, ele possa ser expandido para todas as áreas, porque realmente nós, como o Fábio falou, nós teremos uma nova visão de assistência, de ambulatório, de cuidados, diagnósticos, de segunda opinião, e existe um mundo novo pela frente que precisa ser explorado, e sem dúvida nenhuma o HC-FIMUSP vai poder contribuir com a Secretaria da Saúde numa série de áreas para fazer chegar essas informações e poder atender com a expertise aqui do HC casos mais graves que estão espalhados pelo nosso estado. Desenvolvido também essa plataforma de capacitação, onde nós vamos mostrar aí à frente algumas inovações que estão pretendendo ampliar nessa plataforma de capacitação, com apoio da Secretaria de Estado da Saúde, com apoio do Inova Incor, aqui do Incor, o Inova HC, do Hospital das Clínicas, com o investimento em equipamentos, o investimento nos profissionais que prestam assistência, profissionais, tanto na área de gestão, que foram incorporados para gerenciar esse modelo de teleatendimento, de tele-UTI, profissionais na área de TI, que ajudam o desenvolvimento e ajudam a aplicação, as teleconsultas diárias. Nós temos profissionais na área de gestão, enfermeiras, fisioterapeutas que trabalham nessa capacitação, além da equipe médica que faz as visitas. No momento, estamos dentro de uma área física do INCOR, é uma área adaptada, mas pretendemos ir para uma área geral e, no futuro, quem sabe, a Secretaria da Saúde construa para nós, o Zé Henrique German vai contar essa novidade, um prédio só de telemedicina para o futuro da Secretaria e do Estado de São Paulo. E, com todo esse custo, com o investimento que a Secretaria fez, quando nós atingirmos os 19 hospitais, o custo aproximado para a instalação desse investimento para um funcionamento de 6 meses, para um funcionamento mensal, é de R$21 mil por hospital. Então, a capacidade de atendimento que vamos dar para esses múltiplos hospitais na rede de São Paulo é um investimento bastante baixo, com um potencial resultado muito positivo. E, nesse momento, eu queria chamar a doutora Mônica Matsurana, que é a diretora do Hospital Guilherme Álvaro, que é um dos hospitais que está conectado, nesse momento, na nossa rede de tele-UTI, que vai falar um pouquinho das perspectivas da tele-UTI em um dos hospitais da rede. Ela vai contar um pouquinho da experiência dela com a nossa tele-UTI lá no Hospital Guilherme Álvaro. Começar. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer ao senhor secretário de Saúde, Dr. José Henrique German, e na pessoa do professor Jatene, cumprimentar a todos os colegas do INCOR, pela oportunidade de estar conversando com vocês sobre esse assunto que para nós é tão inovador e relevante, visto que é nossa intenção desenvolver um núcleo de inovação tecnológica aqui no Hospital Guilherme Álvaro. Estamos muito felizes em participar. E também dizer que é uma honra representar os hospitais da Coordenação de Serviços de Saúde gerenciada pelo Dr. Antônio Pires, que tem sido incansável na luta aí ao combate ao coronavírus. Para contextualizar, o Hospital Guilherme Álvaro é um hospital terciário que fica localizado em Santos e é referência para 9 municípios da região da Baixada Santista. Nós somos responsáveis por a referência de 1,8 milhões de habitantes através
da DRS4, a nossa regional de saúde. E o nosso perfil assistencial é um perfil assistencial voltado ao paciente oncológico, as doenças cardiovasculares e a gestação de alto risco. Mas, desde março desse ano, quando a pandemia surgiu, nos foi acrescentado um perfil assistencial do tratamento do coronavírus. Então, foi nesse período que a gente teve que se redesenhar e que tivemos que nos reorganizar. Então, em março desse ano, nós nomeamos uma comissão no hospital que refez toda uma estrutura para dividir alas COVID e não COVID para oferecer melhor assistência a esses pacientes. E as nossas metas para esse enfrentamento eram principalmente duas: oferecer assistência de melhor qualidade que fosse possível para esses pacientes e proteger os nossos colaboradores. E a gente acredita que esse projeto nos ajudou muito a atingir essas metas e a gente vai contar para vocês por quê. Então, o primeiro paciente que fez diagnóstico de coronavírus no Hospital Guilherme Álvaro aconteceu em 16 de março. E desde então, nós já temos 248 pacientes que foram admitidos no hospital. E como é que chegou essa oportunidade ao hospital? O Dr. Antônio Pires e a Regina Marta, junto com a equipe do INCOR, apresentaram um projeto para o hospital. E pode até parecer um pouco clichê a frase, mas no meio de tanta diversidade, a gente realmente encontrou uma grande oportunidade. A gente acha que esse projeto de telemedicina no hospital foi um dos presentes que a pandemia pode ter nos dado. E aí a gente começou a refletir como é que a gente ia construir esse projeto dentro do hospital. Acionamos a doutora Fernanda Masteguin, que é a coordenadora médica da UTI, a enfermeira Thalita, que é a coordenadora assistencial da nossa UTI Covid. E os primeiros momentos, o desafio era o seguinte: como fazer para que um plantão que já é bastante demandante do ponto de vista assistencial pudesse também atender a necessidade que o projeto exige de construção de instrumentos e de levantamentos de dados sobre esses doentes, para que as discussões que ocorrem por telemedicina acontecessem da melhor maneira possível. Isso levou em torno de 7 a 10 dias para que a nossa equipe toda tivesse bem organizada e alinhada para esse desenvolvimento, tentando buscar mesmo uma nova forma no jeito de cuidar e de trocar conhecimento e evolução desse tratamento. Até o momento, do ponto de vista de indicadores e resultados, não tem como não avaliar esse projeto que não seja através da análise do perfil de mortalidade na nossa UTI da nossa instituição. Então, as publicações mais relevantes em termos de mortalidade, publicações internacionais, uma das primeiras é uma publicação do Lancet de março, e que incluiu 191 pacientes no seu estudo, em que a taxa de mortalidade institucional relacionada ao Covid foi 28%. E em 22 de maio, no final do mês passado, tem uma meta-análise publicada numa revista de impacto não tão bom, com alguns vieses, mas que também nos ajuda a poder fazer as análises que faremos na sequência. É uma meta-análise que incluiu 4.659 pacientes, e desses foram incluídos 13 estudos chineses, com 2.025 pacientes, e um estudo de Nova York, que foi multicêntrico, incluiu 12 hospitais, que atendeu 2.634 pacientes. E a mortalidade dos estudos chineses foi 31,4% nesses hospitais, e no Hospital de Nova York foi 21%. E do ponto de vista de cálculo de mortalidade institucional do Hospital Guilherme Álvaro hoje, ligada ao Covid, a nossa mortalidade institucional é de 20%. Nós temos 248 pacientes admitidos, e já demos 151 altas, ou seja, uma taxa de recuperação de 60%, e uma mortalidade institucional, hoje atualizada hoje, de 20%. Então, a gente pode dizer, pelo menos comparativamente aos dados atuais, que o Hospital Guilherme Álvaro
junto à assistência da tele-UTI INCOR, conseguiu manter uma taxa de mortalidade que é igual ou menor aos hospitais americanos demonstrados nessa meta-análise. E talvez a informação que eu acredite ser mais relevante é que nós entramos nesse projeto em abril, 17 de abril de 2020, e nós, quando a gente começou a analisar os SAPs, que como o Dr. Carlos falou, acabou de explicar que é um score que determina a probabilidade de morte desses pacientes na admissão, a nossa redução de mortalidade de abril em relação aos SAPs foi de 30%, e em maio foi de 40%. Então, a gente não tem dúvida que a assistência produzida como resultado dessa interação entre o Hospital Guilherme Álvaro e a telemedicina do INCOR tem salvado muitas vidas. E aí eu vou me permitir usar um slogan do Projeto Paciente Seguro, que é um projeto que a gente desenvolve junto com o Hospital Moinhos de Vento de Porto Alegre, que fala o seguinte: todos ensinam, todos aprendem. E vou me permitir adicionar mais uma frase ao final de tudo isso. Nesse projeto de telemedicina, todos ensinam, todos aprendem, e nós estamos salvando muitas vidas. E é exatamente por isso que todos nós estamos aqui. Então, enquanto diretora técnica do Hospital Guilherme Álvaro, eu gostaria de agradecer a oportunidade de participar dessa reunião e agradecer a cada um dos nossos colaboradores, dos colaboradores do INCOR, da Secretaria de Saúde do Governo do Estado de São Paulo, que estão nessa luta diária para salvar vidas. Continuemos e muito obrigada a todos. Obrigado à doutora Mônica. Eu fico muito feliz em ver duas apresentações tão claras, tão importantes, com esse espírito inovador. No início, lá atrás, quando nós começamos a pensar em telemedicina, a ideia era: será que um dia nós vamos conseguir prestar assistência, ajudar em mentoria, ajudar com integração entre a rede e os centros remotos? E agora, o que nós conseguimos ver é que este sonho, este ideal, acabou se concretizando, acabou virando realidade. Então, a sua apresentação, após a do Carlos, são apresentações, na minha opinião, belíssimas e que vêm coroar um ideal, né? Claro que, para que nós pudéssemos chegar aqui, muitas etapas foram vencidas, muitas etapas precisaram ser encaradas, e certamente a participação, o trabalho de todos, e aqui eu ressalto do grupo da pneumologia, do grupo do Inova, da secretaria, que deu um apoio extraordinário, da ponta, como o Hospital Guilherme Álvaro e outros, têm sido fundamentais. De fato, muito compensador, e me traz muita alegria conseguir ver aonde nós estamos chegando. Para dar sequência nas apresentações, eu tenho duas apresentações adiante que são bastante interessantes. Como todos percebem, é claro que esse assunto, né, de tele-UTI, ele vem revestido de um senso de inovação muito forte, né? E o Inova INCOR, que é o núcleo de inovação do INCOR, que é associado ao Inova HC, que é o núcleo de inovação do HC, ele teve uma participação grande nisso, no sentido de poder fazer associações e parcerias com empresas que pudessem desenvolver soluções e nos ajudar a desatar os nós, a resolver os problemas que nós tínhamos pela frente. Uma dessas apresentações vai mostrar isso. Ela vai ser apresentada pelo senhor André Kripa, que é da companhia Interactive, e vai mostrar um painel de gestão de informações, tipo um dashboard da tele-UTI, e que tem nos facilitado e nos auxiliado muito nisso. Então, por favor, eu queria pedir para o senhor Kripa que fizesse a apresentação desse painel da gestão de informações, por favor. Obrigado, professor Fábio. Quero parabenizar todos vocês, também ao professor Carlos, secretário German e toda a equipe do Inova INCOR
através da doutora Paula e do Guilherme, pela iniciativa inovadora de promover um programa de teleinterconsulta, de segunda opinião, que compartilhe toda essa excelência do INCOR do combate ao Covid-19. Apoiar, com a nossa competência de tecnologia na área da saúde, um projeto tão estratégico no combate a essa pandemia. E o desafio que o INCOR nos apresentou foi o de extrair indicadores do REDCap, que é uma plataforma muito usada pela comunidade científica para pesquisa e repositório de dados clínicos. A nossa missão foi de estruturar esses dados para dar visibilidade aos resultados do programa e possibilitar também a análise constante das informações para medir e, eventualmente, fazer algum ajuste na direção do projeto. Bom, com isso em mente, o nosso time de saúde, chefiado pela nossa gerente médica, a doutora Thais, trabalhou em conjunto com a equipe do INCOR para entender e traduzir todas essas necessidades para a nossa equipe de tecnologia, gerando os cálculos científicos necessários para a criação desses diversos indicadores. E é importante dizer que não são meramente dados e números ou indicadores exibidos em tela, mas são também muita ciência por trás disso, com motores de regra que são capazes de processar os dados de atendimento de todos os hospitais da rede que estão participando no programa agora e extrair informações que ajudem a equipe do INCOR a direcionar e planejar essas ações. Eu vou apresentar para vocês alguns desses dashboards e depois mostrar, inclusive, ao vivo, como eles estão funcionando no ambiente do INCOR. Eu vou compartilhar a tela aqui para que vocês possam visualizar. Muito bem. Esse é o primeiro dashboard, é um grupo de indicadores para a área de atendimento. Então, esses 11 indicadores possibilitam a análise de pacientes e também de como é feito o atendimento entre as equipes, estratificando informações que dão uma ideia dos números gerais do programa. Um outro dash é o de capacitação, e esse possui 8 indicadores que tendem a medir o quanto de informações estão sendo compartilhadas, quanto conhecimento está sendo compartilhado entre as equipes, e isso é chave para esse projeto. Mas vamos ver eles funcionando, e eu vou demonstrar para vocês no ambiente do INCOR como é que eles estão funcionando nesse momento, e a gente vai falar um pouquinho mais sobre eles. Muito bem. Então, aqui a gente consegue ver esse primeiro dash funcionando no ambiente do INCOR, já em produção, então ele já funciona para análise da equipe. E esses 11 indicadores têm ajudado a tomar algumas decisões importantes, como, por exemplo, estratificar a população que está sendo atendida e que faz parte do programa, e até puxando um gancho na fala do professor Carlos, e também da doutora Mônica, a gente vê que os números são expressivos e significantes, e o resultado desse programa é muito significativo. Então, esses indicadores tendem a mostrar e a mostrar para todos que participam desse programa como isso tem acontecido. O segundo grupo de indicadores é o indicador de capacitação. E eu gostaria de focar em 2 desses indicadores que são interessantes, principalmente porque quando a gente olha esse mapa, a gente vê um indicador que a telemedicina tem chegado na ponta, né? Alguns casos estão sendo atendidos fora da capital, fora do ambiente do INCOR, e a gente vê que faz sentido essa política de telemedicina, né, como política de acesso à saúde. O segundo indicador que eu gostaria de focar é o NPS, e ele mede a satisfação das equipes que estão sendo treinadas. Isso indica um forte compromisso que o programa tem com a qualidade. E ao término de cada discussão, cada caso, é analisado também a satisfação da equipe que foi atendida. Isso é medido constantemente para monitorar esses índices e manter eles sempre altos. Também serve como ferramenta para a gestão pública,
porque dessa forma é possível saber como é que o investimento está sendo traduzido em retorno para a sociedade. E nas próximas semanas nós vamos ter novas ondas de desenvolvimento, novas entregas acontecerão, com indicadores novos, com um novo tipo de processamento de dados em tempo real, não apenas em lote, e melhorias em indicadores que já estão em curso. Então, esses painéis, eles contemplam a grandeza desse projeto e o impacto que ele gera serve de motivação e de estímulo para continuar na batalha contra o Covid-19. Esses números fazem todos verem que vale a pena a iniciativa. E a telemedicina, como um redutor de distância, como um meio de acesso à saúde de primeira qualidade, também é uma das ações que estão sendo aceleradas por causa da pandemia e com certeza vão se fortalecer ao longo do tempo. Então, esses painéis fazem parte da contribuição da Interactive para o projeto e, como nós temos muitas soluções de análise de dados implementadas, poder contribuir com a nossa experiência é muito gratificante, principalmente no momento onde a iniciativa pública e privada se une em prol de um bem comum. Quero agradecer a todos e devolvo a palavra para o professor Fábio. Muito obrigado pela sua apresentação e parabéns por desenvolver um projeto inovador que possa ser agregado à necessidade do desenvolvimento da telemedicina. Uma outra iniciativa tecnológica é o uso da realidade virtual no treinamento de profissionais. A nossa parceira MedRoom criou um aplicativo de capacitação e simulação voltado aos profissionais dos hospitais da rede. Quem fará essa apresentação desse projeto é o Sandro Naia, que é o fundador e diretor da empresa MedRoom. Sandro, por favor. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Meu nome é Sandro, eu sou fundador da MedRoom. Primeiramente, eu queria agradecer a todos e parabenizar vocês pelo bom trabalho que está sendo feito nesse momento difícil que todo mundo está passando e dizer que a gente está muito feliz de poder participar de toda essa iniciativa junto com vocês. Eu vou compartilhar aqui uma apresentaçãozinha. Está aparecendo aí? Todo mundo? Então, a MedRoom desenvolve treinamento médico com realidade virtual. Nosso foco inicial são instituições de ensino em saúde, então a gente está presente em 12 faculdades do Brasil, 6 no México e 2 no Paraguai. A gente está aqui nessa parceria junto com a Fundação Incor. A gente foca nos 3 pilares da educação médica, que são a anatomia, a fisiologia e o raciocínio clínico. O nosso principal produto é o Atrium. Laboratório. Espera aí, Tá tudo certo com o áudio aí? Alguém está com o microfone ligado? É só pedir para desligar e você continua, Sandro. Tá bom. Obrigado, querido. Legal. Então, como eu disse, nossos focos são os 3 pilares da educação médica, anatomia, fisiologia e raciocínio clínico, e o nosso principal produto é o Atrium. Estou passando um vídeo aqui para vocês, enquanto eu vou falando e explicando. Então, a gente tem um laboratório de morfofisiologia, onde os estudantes aprendem anatomia e fisiologia. Então, você tem o corpo completo de um homem e de uma mulher, onde você consegue isolar qualquer sistema, visualizar qualquer parte do corpo, pegar um coração na mão funcionando, ver conteúdo relacionado. Então, exames de imagem, vídeos, quiz. A gente também acredita muito no realismo, né, na qualidade do que a gente entrega. Então, quanto mais realismo, a gente traz mais engajamento. A gente desenvolve também experiências no raciocínio clínico. Então, aqui, por exemplo, vocês estão vendo o atendimento a um paciente. A gente tem toda a parte de conversa, exame físico e tomada de decisão. Esse é um caso de dengue, por exemplo. A gente tem essa experiência que foi feita num atendimento de BLS, suporte básico à vida, onde a gente tem realidade mista. Então, a gente tem um manequim onde consegue executar a massagem cardíaca e conseguir visualizar esse
dentro da realidade virtual, então, feedback em cada momento, em cada compressão que você faz, você vai ajustando, ele vai te falando, olha, está muito lento, faz mais rápido, outro muito forte, pode quebrar uma costela. A gente deixa o corpo transparente, por exemplo, para visualizar o que está acontecendo lá dentro. E aí a gente foca muito também na qualidade gráfica, então, em tecnologia, a gente usa tecnologia de ponta para desenvolver tudo isso. E aí um pouco da qualidade gráfica dos trabalhos que a gente consegue entregar. Falando um pouquinho sobre o projeto do Encore, na nossa parceria, a gente está desenvolvendo um aplicativo. Então, nesse aplicativo, a gente vai ter 3 aulas, uma aula de anatomia, uma aula de fisiopatologia e uma aula de simulação, onde dentro desse aplicativo vai ser possível visualizar o modelo 3D, visualizar exame de imagem, vídeos de procedimentos, imagem, texto, quiz, que pode ser para 3 tipos de profissionais, então, para o médico, para o enfermeiro, para o fisioterapeuta. A gente tem também uma parte de simulação. Nessa parte de simulação, a gente tem 5 casos clínicos, onde os profissionais vão poder treinar as habilidades com diferentes níveis de dificuldade desses casos. Então, a ideia é que você consiga, literalmente, como se estivesse ali com o paciente na sua frente, acesso à monitorização desse paciente, fazer ajustes no respirador e ver como isso impacta no paciente. Então, é bem intuitivo, e a ideia é que a gente consiga entregar um treinamento que ajude aí os profissionais na hora da tomada de decisão, que acabe causando um grande impacto nesses profissionais. Então, essas são as 3 fases que a gente vai estar lançando. Então, na próxima semana a gente vai estar lançando a primeira parte com o primeiro caso de atendimento a um paciente, e na sequência a gente vai lançando conteúdo até estar com esse aplicativo rodando com todas as possibilidades. Isso também será possível ser visto dentro da realidade virtual. Então, no futuro, a gente pode desenvolver treinamentos onde sejam híbridos. Então, a gente pode ter equipes multidisciplinares usando óculos, cada um exercendo sua função, e ter, por exemplo, um instrutor mexendo nesse cenário, alterando dados do paciente, desligando um aparelho, vendo como é que ele reage, para poder treinar e avançar no conhecimento aí. É isso, muito obrigado por tudo aí, pelo tempo cedido, e vamos. Queria agradecer muito, Sandro, essa bela apresentação. E antes de seguir adiante com a nossa próxima e última apresentação, que vai ser feita pelo nosso secretário, José Henrique, eu queria dizer que me sinto muito, muito gratificado, né? Porque no momento de tanta dificuldade como a que nós estamos passando, é incrível como as pessoas conseguem tentar achar caminhos novos e conseguem tentar desenvolver novas soluções para os graves problemas que nós estamos enfrentando. Ou seja, esse foi um momento de muita dificuldade, mas que está abrindo novas oportunidades. E eu tenho assim muita satisfação de poder participar desta sessão e ver o que está sendo feito e acompanhar. E agradecer fortemente a todos que, de uma maneira ou de outra, se envolveram em cada uma das etapas, desde o início das ideias, da construção da plataforma, do trabalho, do desenvolvimento, na ponta, e sobretudo, agradecer o apoio que a Secretaria tem nos dado todo o tempo nesse projeto. Então, eu queria agora convidar o nosso secretário estadual da Saúde, o Dr. José Henrique German, que tanto tem nos apoiado e que vai também falar sobre a forma como ele está entendendo a telemedicina como política de saúde pública. Obrigado, viu, José Henrique? Boa tarde. Muito obrigado aí pelo convite de estar com vocês agora nessa conferência, que discute um tema tão importante como o da telemedicina.
Já tem um tempo que nós estamos batalhando nesse sentido, e tanto o Fábio quanto o Carlos, a Mônica e as duas outras apresentações trazem para nós uma satisfação muito grande do momento que nós estamos, onde nós conseguimos integrar UTIs e prestar um serviço de apoio e de consulta, né, de consultoria para UTIs de um modo geral. Esta crise que nós temos do coronavírus, do Covid, tem dado algumas oportunidades, e uma é essa que acelerou um pouco este projeto, e eu fico satisfeito de poder ter compartilhado isso com vocês. Há uns 8 anos atrás, aproximadamente, nós tínhamos uma solicitação por parte da Petrobras, que tem em alto mar, né, as suas plataformas, e lá é um local de muito vento e muita fuligem. Então, existia um problema crônico de corpo estranho no olho. Algo simples, só que ele está a 300 quilômetros da costa, né, da costa brasileira. Então, nesse sentido, principalmente para seguir indicadores que ela pudesse, a Petrobras, participar do mercado internacional, ela tinha que atender essa situação dentro de um determinado prazo. Se o indicador tivesse muito ruim, pronto, aí já estava comprometida a sua performance e as metas poderiam não ser alcançadas por causa disso. Então, tinha que tirar um helicóptero da base, ir até a plataforma, trazer de volta para a base. Esse paciente ia para um serviço de oftalmologia, ele examinava, falava, não é nada, pode voltar, tudo certo. Ou então, tinha lá um corpo estranho que ele retirava e pronto. Você imagina o custo que tem isso para o sistema, na hora que você tem que, para cada um atendimento desse, a fim de que você possa cumprir determinados indicadores, você tem que deslocar uma assistência a 300 quilômetros. Né? E nós fizemos um programa de telemedicina nesse sentido, onde existia, eu vou chamar de um robozinho, que tinha algumas lentes, uma servia para pele, outra para olho, outra para orofaringe, ouvido. Então, esse, entre aspas, robô, era utilizado no sentido de fazer um diagnóstico que era remetido ao hospital. Uma imagem que era remetida ao hospital para fazer a questão do diagnóstico do que tinha ali. E aí determinar uma determinada conduta. Se ele precisasse vir para a Terra, quanto tempo isso é urgente, pode esperar o próximo comboio ou não, e assim por diante. Então, isso tem uma redução de custo muito significativa para a Petrobras, além de poder mantê-la dentro de indicadores que ela almejava e tinha que fazer cumprir para o mercado internacional. Então, isso foi um ganho impressionante, né, que eu vejo do ponto de vista assistencial, né, onde você coloca a instituição perto do paciente, né, mesmo que ele esteja a milhares de quilômetros ou 300 quilômetros de distância. Outra experiência que nós vivemos, que foi aqui na Secretaria, foi com o dermato. Né? Nós tínhamos na cidade de Catanduva uma situação lá com 18 cidades e a fila para o atendimento de dermatologia tinha perto aí de 7 mil pacientes, porque a gente não tinha condição, estava com muita dificuldade de levar o dermatologista até lá. Então, nós passamos a fazer diferente. As imagens que o médico clínico tinha qualquer dúvida, na hora de um exame físico, na UBS, ele fotografava, e isso era remetido para o hospital. E o hospital fazia um diagnóstico, um telediagnóstico, devolvia aí, então, para a AME, e a AME fazia
triagem se aquele paciente seria atendido na própria UBS ou se ele viria para a AME para então ser atendido presencialmente ou passar por um procedimento de uma biópsia ou coisa parecida. Então, para o estado inteiro, isso tem um universo, vamos dizer assim, de 70 mil pacientes. Tudo é superlativo no estado de São Paulo. Então, com isso, nós precisamos ter soluções, além de muito inovadoras, como essas que nós temos, que agora eu vejo em UTI também com vocês, né? Que apoiamos aí desde do começo do ano, e mais essa de Catanduva com teledermato, você está tratando de um paciente gravíssimo versus um paciente ambulatorial, isso não muda muito, né? Porque o ganho assistencial é tão grande num ponto quanto no outro. Aqui você salva vidas, né? Mas lá também, porque nesses pacientes que foram correndo a fila, nós identificamos 3 melanomas. Ou seja, são 3 pacientes e 3 famílias, vamos dizer assim, que agradecem muito ao sistema, porque o tempo que ele levaria para chegar até o tratamento, ou o diagnóstico e o tratamento, levaria muito, muito tempo e ele estaria já, vamos dizer assim, condenado, né? Então, a telemedicina é irreversível e as inovações que acontecem a gente tem que apoiar. A Secretaria da Saúde está imbuída disso. Faremos isso todas as vezes que nós deslumbrarmos uma inovação desta natureza que traga melhoria de qualidade, diminuição de custo, que significa maior eficiência do sistema. Então, era o que eu queria dizer aí a priori. Muito obrigado. Então, nesse final, eu queria agradecer já estamos em cima da hora, eu ia abrir para discussões, para perguntas, mas acho que estamos aí no horário estreito, então eu queria agradecer as mais de 130, 140 pessoas que participaram online dessa live. Queria agradecer o apoio aí da Secretaria da Saúde, a discussão que tivemos aí ao longo desse tempo, tanto com Joel Formiga quanto com o Pires, e o apoio do Tayar, na época que ele estava aqui no INCOR. O Tayar está agora na Secretaria da Saúde, e o grande apoio que o Zé Henrique tem dado para essa iniciativa, para esse desenvolvimento da telemedicina, né, utilizando a tele-UTI. E tenho certeza que o Hospital das Clínicas, dentro do seu contexto, com as suas especificidades, vai poder desenvolver um projeto cada vez maior para fazer chegar esses conhecimentos na ponta nos hospitais do estado de São Paulo, eventualmente até fora de nosso estado. Acho que também a telemedicina é irreversível, temos que saber utilizá-la de uma maneira adequada para poder apoiar, ajudar a nossa população. Então, queria agradecer a todos que participaram, agradecer aí o pessoal da inovação, o pessoal da TI, tanto aqui do INCOR quanto do HC, que estamos nos unindo agora para um desenvolvimento maior, e espero que tenhamos uma outra oportunidade de, no futuro próximo, estar mostrando até mais coisas que vão estar sendo feitas nesse momento. Então, são 17 horas, então eu encerro essa reunião, de novo, agradecendo aí a participação de todos. Até logo. Obrigado, Zé. Muito obrigada a todos. Tchau, Obrigado. Mônica.